Eros Grau. Logo, seu significado a expressar é o mesmo, pouco importa se faça o uso, seja da expressão, atuação ou ação estatal, seja do vocábulo intervenção. Aludimos, então, à atuação do Estado, além da esfera do público, ou seja, na esfera do privado, área de titularidade no setor privado. A intervenção, pois, na medida em que o vocábulo expressa, na sua conotação mais vigorosa, precisamente a atuação em área de outrem. Obrigado, Emerson. Portanto, como bem esclareceu o jurisconsulto eminente, jurisconsulto ex-ministro do STF, Eros Grau, intervenção é atuar na área de outrem. E como nós temos duas figuras aqui, a pública e a privada, é o público, o setor público, atuando na área que seria destinada ao setor privado, e isso que seria intervenção. E não há problema fazer essa confusão. E eu arremato aqui, né, o Eros Grau, na verdade, eu arremato, eu vou concluir. Daí se verifica que o Estado não pratica intervenção quando presta serviço público ou regula a prestação de serviço público. E por quê? Porque isso é de titularidade dele. Então, quando o Estado regula o serviço público, fiscaliza o serviço público, determina horário para o serviço público ou presta um serviço público específico, não é intervenção, é mera atuação. Atua, no caso, em área de sua própria titularidade, ou seja, na esfera pública. Por isso mesmo, dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no contexto, mais correto do que a expressão atuação estatal. Intervenção expressa atuação estatal em área da titularidade do setor privado. Ficou claro, pessoal? Toma água. Sim. Claro, então tá. Então, beleza. Continuando. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns quadros sinóticos, apresentando formas. Opa, alguém está mexendo aí, assumiu o controle. Pronto. Então, há algumas formas do Estado atuar na atividade econômica. Como que o Estado pode atuar na atividade econômica? Primeiro, limitando a autonomia privada, ou seja, através do poder de polícia. Se ele está limitando a autonomia privada, eu entendo que ele está ultrapassando o limite do serviço público e atingindo um setor que é de titularidade do privado. Então, esse número 1 aqui acaba que é uma forma de intervenção. No 2, prestando serviços públicos. Serviços públicos são de sua titularidade. Portanto, creio que esse número 2 representa forma de atuação do Estado. 3, regulando a atividade econômica. Aqui depende de como ele regula, se ele regula diretamente, indiretamente, qual atividade econômica, pode ser tanto atuação quanto intervenção, e explorando diretamente a atividade econômica. Também vai depender se ele tem a titularidade da exploração daquela atividade, como monopólio, ou se é uma atividade que normalmente é do setor privado. Se for de titularidade normal ou comumente do setor privado, o Estado, então, está intervindo, está concorrendo com o setor privado. Se ele está concorrendo com o setor privado, ele está intervindo, está interferindo no andamento da economia. E não para por aí, né? Outra maneira de enxergar essa atuação do Estado. O Estado, então, ele pode participar também. Né? Existem várias formas de classificar, de diferenciar, e o livro do Delmas traz 3 quadros sinóticos para a gente, que a gente precisa... Não é fácil entendê-los, tá? Parece que não é fácil, porque eles causam confusão. E aqui ele faz uma distinção de intervenção direta, indireta e participação direta. Não precisa se preocupar tanto com isso nesse momento, a gente está começando a diferenciação de atuação e intervenção. Pode prestar atenção, mas mais light, não esquenta ainda não, a gente vai chegar lá. Participação direta em atividade de sua titularidade. Se o Estado está participando diretamente de uma atividade de sua titularidade, ele está atuando em sentido estrito. Participação direta em atividade de titularidade do setor privado. Então, é intervenção estatal, direta. Intervindo indiretamente ao legislar, fiscalizar e incentivar. Também seria uma forma de intervenção, porque atrapalha ou incentiva ou modifica a forma como é praticada a atividade
do setor privado, e aí seria uma intervenção indireta. Então, percebo vejam que a doutrina ela faz uma grande confusão. Ela fala em atuação, intervenção direta, intervenção indireta. Ora classifica uma coisa como atuação, depois como intervenção, dependendo do livro é de uma maneira, dependendo do outro livro é de outra. O que vocês precisam, o que eu acho, lendo o conteúdo até aqui, para preparar a aula, é que vocês precisam diferenciar isso. Que quando o Estado intervém, é quando ele pratica qualquer ato que tenha consequências na esfera econômica e que tenha consequências em setores que não são de titularidade do Estado. O que é setor de titularidade do Estado? É serviço público, é organização pública, é administração pública. Quando o Estado não está praticando isso, eu entendo que é intervenção. Porque se não é órgão público, se não é coisa pública, no sentido muito amplo da palavra, da expressão, perdão, creio que ele está intervindo. Não estou questionando se isso é bom ou se é ruim. Agora, sobre intervenção direta e indireta, isso também, para mim, honestamente, isso é subjetivo. Isso é bem subjetivo. E aqui vejam bem que o mesmo professor que fala, que elabora os outros dois quadros sinóticos, ele elabora esse, e ele inclui prestação de serviços públicos dentro de intervenção direta. Não é intervenção direta, então há muita confusão nos livros. Por isso que eu estou falando para vocês. Prestação de serviços públicos não é intervenção, então era para estar errado isso aqui, ó. E é o mesmo professor que elaborou os outros dois. Então tomem cuidado, tem essa grande confusão, a doutrina bate cabeça nesse momento, na hora de fazer a distinção de atuação e intervenção. Por isso que aquele alerta do magistrado, do ministro Eros Grau é tão importante. É tão importante. Intervenção é quando não preocupem-se tanto em diferenciar atuação e intervenção, saibam que a atuação é mais ampla, basicamente, e que a intervenção ocorre quando eu atuo na esfera que não é minha, na esfera que não é normal que eu pratique. O que não é normal para o Estado? É ser empresa. Então, se não é normal para o Estado ser empresa, quando ele atua se fosse uma empresa, quando ele atua no setor privado, ele está intervindo. Mas vamos prestar atenção nisso aqui. Oi? Só voltando lá naquele quadro, o primeiro, quando você falou que limitação à autonomia privada, que era uma intervenção, né? Mas se eu considerar que o poder de polícia é uma função do Estado, então volta a história de ser só uma atuação e não uma intervenção nesse caso aí, não? Pode ser uma maneira de enxergar. Exercendo, né, a sua função, limitando, ele não está, entre aspas, intervindo, ele está exercendo o poder de polícia dele. Ele está praticando algo que seria de sua titularidade. Você pode enxergar dessa forma, sem problema, até porque existe diferentes maneiras de se classificar o que é o que seria, o que deveria ser ou o que seria titularidade do Estado, ou o que é atuação, o que é serviço público, etc. Tá? Não tem problema enxergar dessa forma. Por que eu acho que deveria, porque eu vejo dentro do direito econômico como intervenção. Porque aqui ele não está, tudo bem, ele está agindo como limitador, como fiscalizador. E quando ele age como fiscalizador, ao praticar o poder de polícia, de alguma forma, ele não está dando à população o serviço, ele está limitando, como bem fala ali o inciso 1, limitando a autonomia privada. Então, ele está alcançando, sendo bem liberal, uma esfera da atuação privada que talvez o mercado devesse ditar se deveria ou não ser liberada ou não certa atividade. Então, quando ele exerce poder de polícia economicamente, fechar uma rua, conceder alvará ou suspender alvará, isso é praticar
poder de polícia. Você concorda, Letícia? Pensando na atividade econômica. E isso acaba que tem uma intervenção direta na atividade econômica que não é natural. Não é tão natural o Estado, assim, exercer só um minutinho, exercer esse poder de polícia, inclusive da forma como a gente vê hoje. Ele está exercendo o poder de polícia na atualidade, na atual conjuntura. Mas não seria uma regulação? Não necessariamente é regulação, está mais como fiscalização. Porque ele exerce o poder de polícia no sentido de fiscalizar e regular a atividade. Quem concede o alvará é ele, né? Ele regula, depois ele exerce o poder de polícia. Ele regula, e aí, como poder de polícia, ele fornece o alvará ou suspende o alvará. E aí, quem pratica a atividade econômica mesmo, não é ele. Quem pratica a atividade econômica? É o particular. É o particular. E por isso que eu enxergaria como se fosse uma intervenção. Mas é aquilo, tanto faz, né, no final. Entendi. Mas pode ser visto, se você pensar, já fazendo um raciocínio sobre titularidade daquele poder, quem exerce o poder de polícia sempre vai ser o Estado. E já que ele é o titular, se é que é ele que tem que exercer o poder de polícia, então ele estaria praticando algo que é normal para o Estado, e aí seria atuação. Por outro lado, enxergando os efeitos que isso tem na economia, sendo que quem pratica a atividade econômica que está sendo limitado, que está sendo fiscalizado, é o privado, o indivíduo, poderia se ver como intervenção. Há muita confusão na doutrina sobre isso, porque a maneira de enxergar também é diversa. Vai depender muito, inclusive, da maneira como você enxerga a economia, se o Estado deve ser grande, se o Estado deve ser pequeno, e etc. Tá, ok. Tá? Beleza. Mas você não está errado não, viu, Letícia? Está certo. É porque não existe uma resposta exata. Ok, obrigada. Nada. Então, continuando. Na atuação do Estado no domínio econômico. Então, intervenção direta ou participação do Estado. Então, quando se fala intervenção direta, seria o Estado participando. Então, quando o Estado ele participa, ele presta serviços públicos, eu não acho que prestar serviços públicos deveria ser visto como intervenção direta. Deveria ser atuação. Mas se a gente pensar nessa questão que a Letícia trouxe, apresentou, o Estado, quando ele exerce o poder de polícia, de alguma forma, ele presta, sim. O Estado, quando ele exerce o poder de polícia, ele também presta um serviço público, e se a gente pensasse desse outro lado, poderia ser intervenção direta. Então, acaba que esse slide ele reforçaria a minha visão, em contrariedade à visão da Letícia, mas eu tendo a retirar a prestação de... Mesmo assim, eu tenderia a tirar essa prestação de serviço público de intervenção indireta. Acho que é melhor enxergar a prestação de serviço público como atuação. Beleza, superamos isso, vamos para o próximo. Outras atividades econômicas. Segurança nacional ou interesse coletivo. Eu acho que segurança nacional tem que ser atuação e não intervenção também. Interesse coletivo pode se tratar de intervenção. E aí, quando ele pratica outras atividades econômicas, o Estado pode fazer isso através de competição no mercado com as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ele pode fazê-lo através de monopólios que são concedidos pela Constituição, previsto na Constituição, ou através do sistema de parcerias, nas parcerias público-privadas. Então, a participação direta participação do Estado na economia seria a intervenção direta. A intervenção indireta, por sua vez, seria regulação, normatização, incentivo, fiscalização e planejamento. E aí, se a gente pensa, Letícia, no exercício de poder de polícia,
como fiscalização, seria, então, intervenção indireta. Você concorda? Por essa classificação aqui. Uhum. Tá. É Então, veja... engraçado que aqui tem regulação, que a gente pensou como uma função, né, própria do Estado. do Estado, uma função serviço. própria do Estado estaria ali como intervenção indireta, Então, não seria? o que é essa atuação que não classificaria, que não seria intervenção? Que eu tendo a chegar à conclusão, depois de ver esses quadros sinóticos que eu acho que confundem demais. Só seria atuação pura, quando ele exatamente ele presta o serviço. Como o Poder Judiciário decide, quando, sei lá, quando o Poder Executivo executa uma obra que seria de titularidade dele. Então, aí sim teríamos, quando o INSS, um posto do INSS recebe o segurado, essa seria a forma, exatamente, naquele momento a gente teria a atuação do Estado que não se classificaria como intervenção, porque senão tudo é intervenção, né? Então, não é fácil fazer essa distinção pelo que a doutrina trouxe até aqui. Por isso mesmo... aquela fala, né, que o mercado se autorregula, né? Isso, por isso mesmo, eu acredito que todos os... Por isso mesmo que eu acredito que todos os doutrinadores reconhecem, os jurisconsultos reconhecem que é difícil realizar essa distinção. Mas está claro até aqui? Ô, Rodrigo. Pois não? Sobre regulação, eu estou pensando aqui nas agências reguladoras, né? Sim. Que são o Estado atuando, intervindo, mas não necessariamente no privado, ele pode estar intervindo também no setor público, nas próprias atividades dele, né, no caso das agências reguladoras. Sim, ele pode... E por isso que se fala em intervenção indireta, porque talvez a regulação da atuação do setor público naquela pequena parte da economia, ela tem consequências para a atividade privada também. Então, por isso que a gente fala em intervenção indireta. A NTT, a ANEEL, a ANAC, a Agência Nacional de Águas, a famosa, que todo mundo conhece, a Agência Nacional Espacial, a ANE, a Agência Nacional do Petróleo, da Mineração, e várias agências que existem. E muitas das regras que elas elaboram, quem tem como direcionamento do Estado, ou ampliação da atuação do Estado, ou a especificação da atuação do Estado naquele setor da economia. Só que isso altera também a dinâmica privada do setor. Isso pode, se a ANEEL, ao regular, diminuindo a participação do Estado naquele setor da economia, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vamos supor nas energias alternativas, diminuindo a participação, limitando a participação das empresas públicas, dos órgãos públicos, ou do setor público, de modo geral, naquele setor. Isso vai incentivar o privado. Então, indiretamente, você incentivou o privado. Rodrigo, eu entendo que essa atuação ela seria direta, não? Porque ela interfere diretamente no mercado, as agências reguladoras, quando ela toma uma decisão, ela interfere direto no mercado. Não, mas aí é que está. A intervenção direta, se a gente for para o lado mais puro da ideia, seria o Estado pegar e criar uma empresa pública ou sociedade de economia mista e ir lá concorrer com o particular. Isso aqui seria intervenção direta. Ok, entendi. Entendeu? O resto seria intervenção indireta. Mas nada aqui é absoluto. É tudo muito relativizado. Opa, ficou ruim pra caramba. Deixa eu ativar o mudo, pessoal. Tem algumas pessoas com o microfone aberto. Desculpa por esse slide, ele ficou ruim. Não sei porque ele ficou desconfigurado aqui, não. Peço perdão. E por isso, o
um professor muito bom que eu citei para vocês, o Fábio Guimarães, ele fala que existiria no Brasil o princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade? Ele fala que toda atividade econômica deveria ser da livre iniciativa. Toda e qualquer atividade econômica, inicialmente, para a Constituição, deveria ser de livre iniciativa. E o Estado, caberia a ele praticar atividades que têm vinculação ou com a segurança nacional ou com o interesse coletivo. Então, segurança nacional, um exemplo, são aqueles minérios de uso dual, né, podem ser utilizados para armas nucleares. E para esse doutrinador, o Fábio Bezonsan Guimarães, se não me engano, o artigo 173 da Constituição teria previsto, essa subsidiariedade em suas previsões. Quais seriam as previsões do artigo 173? De acordo com esse artigo, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Então, todos os demais setores ou todas as outras formas de exploração de exploração da atividade econômica pelo Estado seriam decorrências do princípio da subsidiariedade. Então, o titular, os grandes titulares, que são vários, né, os grandes titulares da exploração econômica no Brasil seriam as pessoas privadas, seriam os particulares. E ao Estado caberia atuar meramente de forma subsidiária. Em alguns casos são citados algumas daquelas previsões do 173, que fala sobre interesse coletivo e segurança nacional, são citados claramente por outros artigos, pelos artigos seguintes da Constituição, que são os 175 e 177. Relator substituto, você está aí para me auxiliar? Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Continua? Pode continuar. Artigo 176. As jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade extinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertence à União, garantida a concessionária a propriedade do produto da lavra. Tá ótimo, Emerson. Obrigado. Então, ao Estado caberia o quê? Prestar serviço público, de acordo com o 7.5, e ele pode prestar diretamente ou através de concessões, permissões, respeitando a obrigação de proceder à licitação nesses casos, né, respeitando a Lei 8666 de 1993. Então, até mesmo os serviços públicos, eles podem ser concedidos ou permitidos para atividade privada. Então, é um Estado que deveria diminuir, deveria regredir. E essas jazidas e potenciais de energia elétrica, sim, pertencem à União, porque haveria interesse coletivo de que essas jazidas pertencessem à União. Além disso, nós teríamos os monopólios, que são aqueles do petróleo, dos minérios, minerais nucleares do 177, e outros casos, porque a CF fala em outros casos lá no artigo 21, que é explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Então, exploração exoplanetária, já que existe a Agência Nacional Espacial, ou Aeroespacial, né? A ANAI, Agência Nacional Aeroespacial Brasileira, se não me engano. Ou Agência Nacional Espacial, enfim, a NASA do Brasil. A quem caberia essa atividade? Inicialmente ao poder público, mas nada veda, inclusive, que seja concedido à iniciativa privada. Por quê? Porque é um fator de segurança nacional. Explorar o espaço aéreo brasileiro
é um fator de segurança nacional. Você pode, inclusive, ter armamentos espaciais. Não sei se vocês já viram, mas foi criado esse ano a Força Espacial Americana. A gente já está partindo para isso, né? Está virando Blade Runner, Star Wars. Se preparem. Então, a conclusão a qual nós chegamos é que essas previsões constitucionais, elas sim evidenciariam uma atuação subsidiária do Estado brasileiro na nossa economia. Mas mesmo sendo subsidiária, ela é considerável, ela é relevante, e significa ser subsidiária. O que significa ser subsidiária? Significa que, primeiramente, vai se permitir, vai se dar liberdade para que iniciativa privada atue na economia, e ao poder público caberia desempenhar tarefas meramente supletivas, mera complementação. Inclusive, essa é a opinião também do professor José Casal Tanabás, professor da Universidade de Coimbra, professor português, muito conceituado lá em Portugal, já ocupou vários cargos públicos, muito famoso também no Brasil, citado no STF várias vezes, no STJ. E para o professor José Casal Tanabás, a ação econômica do Estado numa economia de disposição privada dos meios de produção, dos bens e serviços, é, por natureza, subsidiária ou supletiva, o que naturalmente implica ou pressupõe, em termos do sistema econômico global, entre aspas aqui, global, entre aspas, não, entre parênteses, né? Entre parênteses, entre aspas, me perdi, entre parênteses, que o suporte financeiro daquele não decorra da sua atuação econômica positivamente assumida como agente econômico, mas o seu poder tributário impositivo. Olha como escreve de maneira muito fácil, muito compreensiva, muito fácil de compreender o José Casal Tanabás, né? Claro que não. Mas o que ele quer dizer no final aqui é que o suporte financeiro do Estado não deve decorrer da sua atuação econômica. Então, o que deve suportar positivamente o Estado, ou seja, o que deve levar dinheiro aos cofres públicos inicialmente, é a tributação, é o seu poder impositivo de tributação, tributação nas mais amplas formas. Então, tributos aduaneiros também, oriundos do comércio internacional, esses tributos intermediários, né, os tributos que incidem indiretamente, diretamente, e daí em diante. Não deve ser a atividade econômica que deve sustentar um Estado, uma administração pública. Se tiver que existir Estado, se tiver que existir um Estado grande, se tiver que existir uma forma principal de sustento da máquina pública, tem que ser a tributação para o Casal Tanabás e não a atividade empresária. Na verdade, elas vão ser complementares. E se você pensar bem, quanto menos Estado na economia, mais ele tributa, porque mais os entes da federação, eles não tributam uns aos outros, eles têm liberdade, eles têm imunidades entre eles, imunidade entre os iguais, imunidades recíprocas. É óbvio que isso não se aplica às sociedades de economia mista e às empresas públicas, a gente vai ver por quê, porque senão isso daí seria concorrência desleal. Só para finalizar, gente, claro que, como tudo no direito, porque direito não é ciência exata, aqui também há uma divergência. E para o professor Gilberto Bercovitch, que é brasileiro, não há na Constituição nenhum dispositivo que estabeleça que o Estado só pode atuar na esfera econômica em caso de desinteresse ou ineficiência da atividade privada, ou da iniciativa privada, perdão. O chamado princípio da subsidiariedade. Pelo contrário, o texto constitucional deixa claro que a economia não é o terreno natural e exclusivo da iniciativa privada. Não existe no sistema capitalista nenhuma incompatibilidade entre economia de mercado e atuação econômica estatal. Pelo contrário, com a atuação econômica estatal não tem problema. O problema é a intervenção, professor Gilberto Bercovitch. E eu discordo um pouco com ele aí, que para mim a economia é terreno natural, não exclusivo, mas é um terreno natural, sim, da iniciativa privada. Não cabe ao Estado ser o principal agente da economia. Meus amigos e minhas amigas, acho melhor a gente ficar por aqui para começar um novo tema na próxima aula. Alguma dúvida até aqui?
Várias, né? Alguma dúvida sobre a prova, novamente? Professor, eu acho que você podia reforçar aí a atividade da prova, uma vez que alguns colegas entraram mais tarde, hein? Tá. Como que vai se dar a prova? Já que, como o Naor destacou, alguns colegas tiveram acesso mais tardiamente à nossa aula. A prova vai acontecer na semana que vem, daqui a 7 dias, no dia 21 de abril de 2020, entre as 19 e as 22 horas. Serão ou 4 ou 5 questões discursivas. Eu vou expor as perguntas aqui neste quadro virtual, nos nossos encontros, que a gente utiliza nos nossos encontros. E vocês não precisam copiar as perguntas, é só indicar as respostas. Então, resposta número 1, ou questão número 1, resposta número 2, etc. Indicando o seu nome, a sua turma, especificamente. E vocês vão elaborar essas respostas à mão. Vai ser manuscrito, não vai ser digitado, vai ser manuscrito. Por quê? Porque vocês vão poder consultar o material, a internet, os seus livros, o meu material, durante a elaboração das respostas. Então, vocês terão 3 horas. Vocês terão que responder as 4 questões. E também dentro dessas 3 horas, após finalizar a redação das suas respostas, vocês todos devem me enviar estas respostas em formato PDF pelo AVA, até 10 horas da noite, do dia 21 de abril. Professor, estou com problemas com o AVA. Existe uma alternativa, que é o meu e-mail da Croton, que eu também vou indicar aqui na próxima aula, qual é o meu endereço eletrônico na Croton para vocês enviarem, caso vocês não consigam enviar para o AVA, ou no AVA. E eu estarei aqui explicando, eu explicarei isso novamente na semana que vem, antes de iniciarmos a prova. Então, é óbvio que a gente não vai começar às 19, até porque mesmo presencial a gente não começa no horário. A gente vai tentem o máximo possível estar aqui às 19, porque eu vou dar, a partir das 19, estarei aqui explicando novamente isto, né, todas as questões vinculadas à prova, o que eu quero de vocês, como que deve ser elaborada a redação, para onde deve ser enviada a resposta, em qual formato desse documento. Então, quanto antes você entrar na prova, mais informações você vai ter. Porque se você entrar às 7h30, você só vai ter 2 horas e meia para me enviar todas as respostas. Então, estejam aqui presentes virtualmente a partir das 19, porque eu vou despender novamente uns 10, 15 minutos para explicações, e aí vamos dar início à prova, e eu vou dar esse desconto final, na verdade, esse acréscimo final. Se eu gastei 15 minutos, eu vou acrescer 15 minutos no prazo. Ok? Ok. Então, beleza, meus amigos. O conteúdo já está no AVA e vou disponibilizar os vídeos também no meu canal lá do YouTube, que a gente utilizava anteriormente. Oi? Não vou te atrapalhar. Unidade 1 e 2. Letícia, só um minutinho que tinha um outro colega falando antes. Se você quiser falar, pode falar, depois eu falo. É unidade 1 e 2, então, né? Porque a 3, aliás, incluindo a 3, tem que ser o último item também que você não falou ainda, é isso? Essa parte de atuação e intervenção, não. Vai cair só até esse último princípio, que é o tratamento... o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. É só até ali. Onde que está esse material? Qual unidade? No Qual encontro 6. Ok, obrigada. Por nada. Só mais uma coisa. Depois da prova, eu estava lendo aqui rapidamente
no livro da administração pública sobre atuação e intervenção, e achei mais esclarecedor. Vou fazer um resumo e vou te mandar, tá bem? Qual livro? É da Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Sim. Administrativo. Ótimo. Não, a Maria Silvia é excelente. Só que ela tem a visão da administrativista, não que seja ruim. Não é a visão da doutrina do direito econômico. Isso pode fazer com que ela tenha uma visão enviesada, mas tenho que ler primeiro para também saber e vou dar uma olhada. Devo ter esse livro aqui também. Qual o livro especificamente? É Direito Administrativo, na página 88. Tá, vou dar uma olhada também. E pode ser que eu Ele traga... fala, né, atuação pública, né, no direito econômico, entendeu? Ótimo, vou dar uma olhada. Bom que eu posso complementar na próxima aula. Beleza. Muito obrigado. Professor, qual é o seu e-mail da Croton? Ixi, Naor, é um e-mail gigante, viu? É rodrigo.d.pontes@croton. Deixa eu achar aqui para você. Não é fácil de lembrar, não. É tanto funcionário que a Croton tem, né? Aqui, peraí. Outlook 365. Um minutinho, não. Mas eu vou disponibilizar para vocês na próxima aula, antes da prova também, vocês terem acesso. Mas o meu e-mail... Opa, peraí, sai, pô. Olha isso aqui, ignorar. rodrigo.d.ribeiro@croton.com.br. Naô, anotou? Anotei sim. rodrigo.d.ribeiro@croton.com.br. Isso. Como meu nome é muito grande, eu nunca sei qual o sobrenome que está aí, né? Porque toda vez é um diferente. Então, é Rodrigo.Pontes, Rodrigo.Magalhães, então cada hora é um. O nome da família Orleans e Bragança é muito grande mesmo, é verdade. Quem dera. Quem dera. Mais alguma dúvida, pessoal? Rodrigo, a minha pergunta era mais dentro de uma revisão. Eu queria que você falasse sobre o conceito de Constituição Econômica. Tá. O conceito de Constituição Econômica tem que ser visto de forma ampla, porque a gente tem as previsões daquela ordem econômica e social, normalmente, né? Aqui é a ordem econômica e financeira específica a partir dos artigos 170. E muitas pessoas falam que a Constituição Econômica brasileira, prevista a partir do artigo 170, e quem mais debateu esse conceito de ordem econômica, de Constituição Econômica no Brasil, foi o Eros Grau, pelo menos no momento mais recente, e é uma pessoa de grande relevância porque foi ministro do STF. Então, para o Eros Grau, Constituição Econômica não é essa parte, uma subconstituição dentro de uma Constituição, porque está previsto em um título próprio, em um capítulo próprio. Toda a Constituição brasileira é ela uma Constituição econômica, porque ela se preocupa com a ordem econômica. E ao se preocupar com a ordem econômica, ela estabelece diretrizes, estabelece princípios, como é comum de toda Constituição, esse tipo de Constituição que a gente conhece no sistema romano-germânico. E o conceito de ordem econômica, ele ultrapassa o conceito de Constituição Econômica da mesma forma que o conceito de ordem jurídica ultrapassa o conceito de Constituição, basicamente numa regra de 3, Letícia. O ordenamento ou a ordem jurídica brasileira é muito maior do que a Constituição. São todas as regras. E o conceito de ordem econômica é semelhante, são todas as regras de natureza econômica que são incorporadas pelo arcabouço e pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, tem produção normativa, inclusive internacional, que, como nós veremos, o Brasil ele está
ele é um grande ator e ele é muito atuante na economia internacional através da OMC, e ele assinou vários tratados econômicos internacionais. Então, esses tratados não estão na Constituição Econômica, porque não estão previstos na Constituição, mas compõem a ordem econômica brasileira. Tá claro? Beleza, ótimo, obrigada. Nada. Vai cair na prova, será? Era uma opção, agora que você já perguntou, acho que não. Senão vai ficar fácil. Não, mas eu vou tentar fazer questões que sejam menos conceituais e que sejam que tenham casos concretos. Vou tentar fazer questões assim. Vamos ver. Não vai ser muito difícil também, não. E vocês vão ter possibilidade de consultar, vai ser tranquilo. Ok, meus amigos e minhas amigas? Fora que tudo que está acontecendo, né, no país. Tem muita coisa a se perguntar, né? Não. O difícil é achar a resposta agora. A resposta eu já tenho. É? A culpa é do Bolsonaro. Ah, não começa, não inicia polêmica aqui não, Jorge. Vão te chamar de comunista aí, viu, camarada Jorge? O Rodrigo do Olhões e Bragança, dá uma sinopse aí do que você vai soltar na prova. Estou sendo irônico. Né? Eu estou rindo dessa situação, porque tudo que acontece hoje joga na conta do Bolsonaro, coitado. Ele deve estar arrependido de ter se elegido. Rodrigo, acho que não, viu? Oi. Aproveitando que você hoje se comportou, não falou do Cruzeiro, hora nenhuma, a situação do país hoje é culpa do Cruzeiro. Só queria dizer isso, que agora todos os clubes agora vão ter que fazer o mesmo que o Cruzeiro fez. Nós vamos vender o nosso projeto. Agora, falando sério, o coronavírus não é tão efetivo assim, não. Tomara que não, né? Não, ele não conseguiu tirar o Cruzeiro da Série B. Ué. Vai tirar não, vai jogar direto para a Série C. Tomara. Sei. Isso aí, pessoal. Boa noite, viu? Excelente conversar com vocês mais uma vez. Espero que em breve possamos nos encontrar presencialmente. E cuidado com a saúde e bons estudos. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite.